Oi, gente, hoje eu vim mostrar para vocês os tipos mais utilizados de botões na fabricação de fralda ecológica, caso você precise fazer a substituição deles por qualquer motivo, por estar danificado, por ter caído, ou para aumentar aqui o tamanho da cinturinha, né? Igual aqueles extensores de body. Então, se não estiver mais fechando a fralda na cinturinha, mas o restante do corpinho da criança, o tamanho tá ok, você pode estar optando por fazer ou pedir para alguém fazer um extensor para você. Mas, para que isso aconteça, tem que saber qual o tipo de botão que a sua fralda tem, para que você possa fazer o mesmo tipo para que ele encaixe, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês os tipos, né, que eu conheço. E caso você ainda não tenha tido contato, não tenha visto com atenção os botõezinhos, eles são assim, ó. O botão, eles são de plásticos, eles são compostos por 3 partes. É um pininho aqui, ó, parece um preguinho. Uma parte dele que tem um buraquinho maior no centro, a outra parte tem um buraquinho menor. Esse a gente chama de macho, que encaixa dentro desse aqui que é a fêmea. Os pinos, né, é um pino para cada botão, porque o pino é o que vai prender o botão no tecido. E os tamanhos diferentes entre os botões é o que vai prender um botão no outro botão, tá bom? Aqui no Brasil, o maior fabricante de botões de pressão é chamado de Ritas, que é exatamente estes botões. Os botões, eles têm tamanhos diferentes também, tá? O tamanho mais utilizado para fraldas é o tamanho número 12. O modelinho mais comum, assim, que a gente encontra do Ritas é este modelinho aqui, que é exatamente este que eu mostrei para vocês agora. Mas eles têm alguns modelos diferentes, que geralmente é vendido mais para atacado, mas eu não vou afirmar para vocês, tá? Que são modelos mais rebaixadinhos, né? Não é como esses que eu mostrei, eu não tenho eles. Mas o que você vai encontrar com mais facilidade são esses. Até esses outros saem vendidos às vezes por milheiro. Você vai encontrar com mais facilidade na internet, em armarinhos, é esse aqui, o mais comum, né? Que é o Ritas, e é o número 12, que é para as fraldas. Vem caixinha com 200 unidades. Vem também, assim, saquinhos com 50, de repente você encontra por dúzia, dependendo de onde você procurar, aí no armarinho perto da sua casa, pode vender até por unidade, né, o que você precisa. Eles têm diferentes preços, mas aqui a caixinha eu pago por volta de R$20, e ali aqueles 50 botões eu paguei R$6,85, mas já faz bastante tempo, né, então eu não sei quanto que eles estão agora, tá? E esses são os botões nacionais. Já as fraldinhas importadas, elas vêm com botões que a gente chama de botões importados. No mesmo sistema, assim, na mesma ideia. Porém, uma das maiores diferenças que a gente percebe é no botãozinho fêmea. Ó, onde o botão Rita, ele tem um formato bem diferente, né? Ele é mais altinho, enquanto o botão importado, ele é mais achatado e mais arredondado, tá? E isso pode fazer diferença quando você não estiver mais utilizando os ajustes de tamanho e esse botão ele fica visível. Quando você faz a caba, pode ser que alguma parte da criança ali na coxinha fique pressionada nesses botões. Os botões achatados têm menos chances de marcar ou machucar a pele da criança. E os botões Rita têm mais chances devido ao formato deles. Pode acabar marcando mais e pode acabar até machucando. Aí você fica atenta, não quer dizer que vai acontecer, você observe, pode ser esse motivo. E aí tem algumas famílias que tapam esse botão, botam uma fitinha, enfim, a gente sempre dá um jeitinho, né? As fraldas importadas, a gente diz que vem com esses botões que são os importados, mas não quer dizer que as fraldas nacionais sejam feitas todas com o botão Rita. As fraldas nacionais são feitas com todos os botões que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o Ritas, pode ser feita também com os botões importados, né? Porque aí compra-se esse botão e faz as fraldas. E não faz muito tempo, uma das maiores fabricantes de tecido pool no Brasil também resolveu fazer seus próprios botõezinhos de pressão. E eles ficaram assim, ó. Então, agora nós temos um botão nacional, que também é mais achatado. Vou pegar também aqui a fêmea dele, que é o que dá mais diferença, pra gente comparar os 3 botões. Ó, esse aqui é o botão anfíbia. Esse é o importado que vem nas fraldas. E este aqui é o Rita, nacional. Os dois são nacionais, porém o anfíbia, ele é o mais parecido com um botão importado, ele também é achatado, tá? O fabricante
pede que compre somente os botões próprios do mesmo tipo para aplicar um no outro, entre si, né? Ele diz que os botõezinhos, ele não aconselha, ele não recomenda que você utilize botões anfíbias nas fraldas importadas e vice-versa. Então, você verifica aí, caso você precise fazer um extensor ou a substituição de algum botão, qual é o botão que foi utilizado nessa fralda para que você possa comprar o mesmo tipo. Se for fralda nacional, pode ter utilizado qualquer um desses 3 botões, né? Se você não conseguir identificar olhando, o melhor é perguntar para quem fez, né, para fabricante de fralda, mesmo que você tenha comprado de um desapego, né? Você identifica a marca da fralda e entra em contato com quem produziu. No caso das importadas, eu não conheço nenhuma importada do AliExpress, né, das marcas que eu tenho, que utilize botões diferentes, né, entre as marcas. Mas você pode entrar no chat da marca e você perguntar qual é o tipo de botão que ele utiliza. Geralmente eles chamam de botão em plástico de pressão T5. E você pode encontrar para vender tanto no AliExpress, você pode solicitar uma reposição desses botões, de repente eles te enviam, você negocia se precisa pagar frete, alguma coisa assim. Ou você pode comprar na internet também, eles vendem esses botões importados, né, nos sites de e-commerce você encontra também, tá? E os botões da Anfíbia você encontra no site da Anfíbia, mas eles vendem as peças separadas. Você precisa comprar 1000 unidades é o mínimo de cada botãozinho, né? Dos pinos, do macho e da fêmea, sendo que o macho seriam 2000 botões, né? Para poder utilizar até o final os botões, mas você pode comprar 1000 de cada e depois, quando acabar, você repõe só aquele que acabou, né? Aqui, fazendo as contas a longo prazo, o preço não é muito diferente, né? Se você tivesse que comprar 1000 botõezinhos assim dos Ritas, de repente saísse até mais caro do que os botões da Anfíbia. Mas os Ritas você pode encontrar mais perto de casa sem pagar frete, dependendo onde você mora, os da Anfíbia só pagando frete, né? E até eu não sei como é que eles estão vendendo agora. Quando eu comprei, eu tive que esperar o prazo de produção também, eles não tinham uma pronta entrega. Importante, para aplicar esses botões, você precisa de algumas ferramentas, né? Para aplicar o botão no tecido, tá? E tem um alicate, que é uma ferramenta que você vai conseguir aplicar qualquer um desses botões. O alicate eu não tenho. E você tem também como aplicar com um balancim. Porém, o balancim, ele é uma ferramenta somente de força, onde através da alavanca ele faz uma pressão e você não precisa fazer a sua força na mão, não precisa empregar a sua força para apertar esse botão. E ele precisa de acessórios que a gente chama de matrizes. As matrizes são o que encaixa cada botão, né? Então tem o tamanho do botão, o tipo de botão, o tamanho e o tipo de matriz, tá? Então, se você for adquirir, você tem que ver se vale a pena o investimento, né? Se você já tem, de repente, o balancinho, daí você vê se vale a pena comprar a matriz também. E cada um desses botões que eu mostrei aqui usa também um tipo de matriz específico, tá? Os botões da Anfíbia, eles têm uma matriz para vender para usar no balancim, mas é uma matriz bem cara, valor bem expressivo. E o alicate eles também vendem, mas você encontra alicate em bazares, lojas de aviamento e pela internet também. E aí sai, acho que em torno de R$50, não sei quanto é que tá o alicate agora. E funciona com qualquer um deles. E tem essas matrizes aqui que são dos botões Ritas, né? Mas que funcionam também com os botões da Anfíbia. Eles não são apropriados, tá? Mas dá pra usar. Aí, no caso, teria que usar a matriz laranja, que seria a matriz fêmea. Com o balancinho e a matriz fêmea, eu consigo aplicar tanto o botão macho quanto o botão fêmea. Porque o botão macho vai encaixar perfeitamente aqui, onde seria a fêmea. E o botão fêmea, eu coloco assim com jeitinho, vou descendo devagarinho e eu consigo encaixar. Não é a ferramenta adequada, porém, eu uso bastante tempo assim e os botões não soltaram, eles ficam bem firmes, tá? Então, o cuidado maior é para aplicar a fêmea, porque ela não encaixa, né? Ela só fica em cima. Então, fazendo com cuidado, eu consegui fazer essa aplicação dos botões com a mesma matriz dos nacionais que eu tenho, que seriam os Rita, no caso, o número 12, a matriz que eu tenho. Consegui colocar os botões número 12 da Anfíbia também, tá? Aí você verifica aí qual é o melhor custo-benefício para você, ou pelo menos uma informação para que você saiba qual é o tipo de botão, para que você possa pedir para a produtora da fralda que fez a fralda fazer um extensor para você, ou lhe dizer qual é o tipo de botão que foi utilizado,
né? Para que você identifique esse botão para fazer substituição, não quer dizer que você precise ter as ferramentas. Você pode pedir para alguém que tenha fazer também para você, né? Ou a troca do botão na costureira, ou o próprio extensor de body, tá? Eu não mostrei aqui, vou mostrar rapidamente. De repente você compra um desapego mais antigo e venha com esses botõezinhos que vem em roupa de criança, ó. Que é esses botões ou niquelado, né? Ou de metal, de latão. Esses botões, as produtoras nacionais, elas não utilizam mais, mas caso você, né, tenha alguém que esteja experimentando ou algum desapego que venha com esses botões, e aí você sabe que tem mais um tipo de botão, que é esse que é utilizado para fazer as roupinhas de criança, tá? Então, esses foram os tipos de botões, o que você precisa saber para poder substituir aí o botãozinho da fralda ou para fazer um extensor, caso a fralda já esteja num tamanho menor na cintura, tá? Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de me perguntar. E compartilha com alguém que você sabe que tá com essa dúvida ou esse problema aí dos botõezinhos ou com o tamanho das fraldas, ou com alguém que vai ser útil essa dica para essa pessoa, né? Vamos simplificar o uso das fraldas ecológicas, é bem mais fácil do que a gente imagina. Tchau, tchau, gente!